Todos sabemos que na espécie humana existe o ser feminino e masculino, e a sua perpetuação e reprodução só pode ocorrer com a existência dos dois. Para tal acontecer, ao longo dos tempos, o homem e a mulher foram criando laços de convivência. A organização das sociedades definiu diferentes papéis a cada membro da mesma, que mudam conforme as normas e valores sociais. Nas sociedades agrícolas do Neolítico já se distribuíam os papéis para os homens e mulheres. Havia uma divisão sexual do trabalho marcada pela capacidade reprodutora da mulher, embora ela também participasse no cultivo e na criação de animais. Na sociedade egípcia, a mulher tinha um certo prestígio social. Na altura, a mulher era tão importante como o homem na educação da prole e era ela que administrava as propriedades quando o marido estava em viagem. E para provar a igualdade dos sexos no Egito, este povo não só tinha deusas femininas, como Ísis, que era a mulher de Osíris, o mais popular dos deuses egípcios, como também uma das mais conhecidas mulheres da história, Cleópatra, popular pela sua beleza, foi imperatriz deste grande povo. Atualmente, o Egito é um país árabe e por isso há restrições à emancipação da mulher. Quando pensamos na Grécia Antiga, pensamos em democracia, na filosofia, na matemática, em suma, em cultura. No entanto, a dispersão geográfica da Grécia e a autonomia das cidades-estado condicionaram um desenvolvimento igual para todo o território. A cidade de Atenas, apesar de ter nome de mulher, excluía-as da vida política e cultural. Por exemplo, não tinham acesso ao teatro, que era, na altura, uma atividade muito valorizada. A cidadania era um privilégio apenas dos homens encarregados das funções militares e administrativas, enquanto as mulheres viviam só para a família e permaneciam reclusas nos seus aposentos. Já em Esparta, uma cidade principalmente militar, as mulheres podiam participar em todas as esferas, inclusive na política e no exército. O mito de Pandora surge na sequência de uma atitude reprovável de Prometeu. Este deus roubou o fogo sagrado dos deuses e ofereceu-o aos homens, e com ele a inteligência que é própria do ser humano. Com o objetivo de castigar Prometeu, Zeus criou Pandora, a primeira mulher, uma belíssima mulher cheia de dons. De seguida, enviou-o para junto do inocente, Epimeteu, irmão de Prometeu, que a desposou sem demora. Quando Prometeu tomou conhecimento da atitude de Zeus, desconfiado, avisou Epimeteu para que não aceitasse nenhum presente vindo de Zeus. Contudo, Epimeteu não tomou atenção aos conselhos de seu irmão e aceitou o presente sem hesitação. Era uma caixa fechada de ouro, na qual estavam contidos todos os maus que a humanidade ainda não conhecia. Avisou Pandora para que não a abrisse, mas esta, vítima da sua curiosidade, abriu o pequeno cofre que não lhe pertencia e libertou para a humanidade todos os maus. Fechou rapidamente a caixa, mas o único dom que ficou foi a esperança. Na sociedade romana, as mulheres viviam mais dignamente, tomavam conta dos escravos, faziam as refeições com o marido, eram livres de passear, sair de casa, eram tratadas pelo sexo oposto com respeito e podiam aceder aos tribunais e teatros. No entanto, a generalidade das romanas recebia apenas uma instrução básica, pois a sua função primordial era prepararem-se para ser esposas e mães, apesar de ter havido exemplos de mulheres que exerceram influentes profissões ou que dirigiram negócios lucrativos. A mulher era considerada um ser muito próximo da carne e dos sentidos, e por isso uma pecadora em potência. Afinal, todas elas descendiam de Eva, a culpada pela queda do género humano. No início da Idade Média, a principal preocupação com as mulheres era mantê-las virgens e afastar os clérigos desses seres demoníacos que personificaram a tentação. Dessa forma, a maior parte das autoridades eclesiásticas desse período via a mulher como portadora e disseminadora do mal. Isso tornava-as más por natureza e atraídas pelo vício. A partir do século XI, com a instituição do casamento pela Igreja, a maternidade e o papel da boa esposa passaram a ser exaltados. Criou-se uma forma de salvação feminina a partir basicamente de três modelos femininas: Eva, a pecadora; Maria, o modelo de perfeição e santidade; e Maria Madalena, a pecadora arrependida. O matrimónio vinha para saciar e controlar os impulsos femininos. Eram consideradas como a causa e objeto do pecado, eram portadoras da entrada para o demónio, só não eram consideradas objetos do pecado quando eram virgens, mães ou esposas, ou quando viviam no convento. Devido a essa visão, acreditava-se que ela foi criada com a única função de procriar. Todo este antifeminismo tinha como objetivos básicos afastar as mulheres da vida pública, institucionalizar o casamento e a moral cristã, moldada através da criação de um segundo modelo feminino, a Virgem Maria.
Foi a partir da Revolução Francesa, em 1789, e por influência do Iluminismo, essa corrente de modernidade intelectual, que o papel da mulher na sociedade começou a alterar-se. A exploração e limitação dos direitos marcaram essa participação feminina e aos poucos foram surgindo movimentos pela melhoria das condições de vida, trabalho, a participação política, o acesso à instrução e à igualdade de direitos entre os sexos. Durante a Revolução, as mulheres participam ativamente nas ruas juntamente com os homens. Exigem pão, exigem igualdade e exigem liberdade. Nos clubes de jacobinos e nas assembleias trabalha-se e luta-se pela mudança de mentalidades e de comportamentos. Em setembro de 1791 é publicada a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, fruto das reivindicações da girondina Olympe de Gouges. Homem, quem te deu o império soberano de oprimir o meu sexo? A tua força? Os teus talentos? Preâmbulo. As mães, as filhas, as irmãs, como representantes da nação, pedem para ser constituídas em Assembleia Nacional. Em consequência, o sexo, que é superior em beleza e em coragem nos sofrimentos maternais, reconhece e declara, na presença e sob o auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher. Artigo 1. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Artigo 6. A lei deve ser a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos e cidadãs devem contribuir pessoalmente ou através dos seus representantes para a sua formação. Artigo 13º. A mulher deve participar na distribuição de lucros, de empregos, de cargos, de dignidade e de bens. Posição do deputado republicano Guiomar perante a Convenção Nacional em 1793. Republicanos, libertemos as mulheres de uma escravatura aviltante para a humanidade, tal como quebramos as cadeias dos povos vizinhos. Homens, envergonhemo-nos de ver as mulheres amesquinhadas sob o jugo dos nossos costumes feudais e das nossas leis bárbaras. Renunciemos ao império odioso do mais forte sobre o mais fraco. Tratemos as mulheres como iguais e avancemos na carreira política. Ofereçamos aos povos do universo o modelo da mais pura democracia. Do representante Amar, levado à Convenção Nacional em 30 de outubro de 1793. De uma forma geral, as mulheres são pouco capazes de elevadas concepções e de meditações sérias. E se nos antigos povos não apareciam em público, crees que na República Francesa elas possam chegar à barra dos tribunais, às assembleias políticas, abandonando o recato, fonte de todas as virtudes do seu sexo e os cuidados à família? Queremos que uma mulher não deve sair do âmbito da família para se imiscuir nos assuntos do governo. Uma das preocupações do século das luzes é pensar na diferença feminina. Diferença essa sempre marcada pela inferioridade. Trata-se de conferir às mulheres apenas papéis sociais, esposa, mãe, dona de casa. É por essa função doméstica que a mulher pode, de algum modo, ser cidadã, mas cidadã sem a competência para se envolver em política, cuja análise só poderia estar ao alcance dos homens. Podemos dizer que a ideologia mais representativa do século XVIII consiste em considerar que o homem é a causa final da mulher. Para a maior parte dos filósofos iluministas, à mulher faltava razão ou, na melhor das hipóteses, possuía um raciocínio inferior. Por outras palavras, a mulher era considerada muito emotiva e artística, mas quanto à inteligência ficava aquém, principalmente quando comparada ao sexo masculino. Além dos vultos femininos marcantes da história antiga e medieval, na história moderna e contemporânea, várias mulheres foram governantes, como Isabel I da Inglaterra e Cristina da Suécia, ou exemplos de espiritualidade esclarecida, como Maria Caetana Agnesi e Manon Roland, ou figuras de expressão na filosofia, como Madame de Staël, ou nas artes, como a popular Marquesa da Lorna e a encantadora Lady Mary Montagu, entre muitas outras. Manon sempre fora uma criança inteligente, com aptidão para os estudos, com um espírito vivo e entusiasta. Com maturidade de seu espírito, adere entusiasticamente à República e afins. Em 1774, com 20 anos, fixa-se por algum tempo no Palácio de Versalhes. Em 1776, conhece o virtuoso Jean-Marie Rollin de La Platière, com quem casa em 4 de fevereiro de 1780. Graças às suas relações no seio do partido girondino, seu marido torna-se ministro do Interior. É a partir de então que Manon se transforma na alma do partido girondino. Ao lado de seu marido, ela desempenha um papel essencial no Ministério do Interior, redigindo notadamente a carta na qual Rollin pede ao rei Luís XVI que desista de seu veto, carta que provoca a sua demissão em 13 de junho de 1792.
Quando seu marido reassume a pasta, Manon dirige mais do que nunca os seus escritórios. Após os massacres de setembro, que a revoltam, mas contra os quais ela não age, dedica a Danton um ódio a cada dia mais feroz. Tão inteira e encarniçada em seus ódios quanto em suas feições, a musa dos girondinos ataca Danton de forma cada vez mais violenta pela voz de Buzot. O ministro do Interior pede demissão e a sua esposa distancia-se da política. Mesmo com os girondinos declarados proscritos, em 31 de maio de 1793, Madame Roland não foge de Paris, mas deixa-se prender na manhã de 1º de junho de 1793 e é encarcerada na prisão de Abadia. Madame Roland ainda é libertada em 24 de junho, permanece solta por 1 hora e é novamente detida. Na prisão é respeitada pelos guardas e alguns privilégios lhe são acordados. Madame Roland é julgada em 8 de novembro de 1793 e é posta em execução na mesma noite, em plena Praça da Revolução. Ela teria exclamado, um pouco antes da queda da lâmina da guilhotina: "Ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome!" Dona de uma personalidade brilhante, escritora, poeta, ativista política e feminista, Madame de Staël é geralmente reconhecida como a primeira filósofa política. Filha única de um rico banqueiro e de uma escritora suíça, recebeu dos pais a sua paixão pelas letras e pela filosofia política e um grande interesse pela coisa pública. Viveu num período crítico da história da França, compreendendo os anos de Luís XVI, da Revolução Francesa, da Era Napoleónica e da restauração da monarquia dos Bourbons com Luís XVIII. Ela teve um importante papel na corrente minoritária de livres pensadores moderados favoráveis a uma monarquia constitucional, mas que saíram derrotados tanto pela feroz maioria radical vitoriosa na Revolução, quanto por Napoleão e pelos restauradores da monarquia. A perseguição que sofreu de Napoleão, e ele representava a negação de todas as liberdades que ela defendia, fez dela uma figura mártir e heroica, que alentou a resistência ao imperador em Paris, na Suíça e em toda a Europa. Deixou livros e artigos e também inúmeras cartas que escreveu aos seus amantes declarando suas frustrações e seus anseios de felicidade. Dona Leonor de Almeida Lorena e Lencastre, nome completo a conhecida Marquesa de Alorna, viveu a sua infância em exílio com a sua mãe e irmã por ser neta dos marqueses de Távora. Começou a estudar Bossuet e Racine, bem como Voltaire e o inglês Locke. Enquanto se encontrava encarcerada no convento, juntamente com a sua mãe e irmã, aprendeu latim, filosofia e ciências naturais. Alcipe, seu nome literário, tinha 20 anos quando foi solta após a subida de Dona Maria I ao trono. Casou em 1779 e em 1780 foi viver para Viena da Áustria. Regressou a Portugal e foi perseguida por Pina Manique, dada as suas ideias liberais. Exilou-se em Londres entre 1804 e 1814. Foi escrevendo poemas que acompanhavam as angustiosas mudanças políticas no país, desde as invasões francesas à partida da família real para o Brasil. Alexandre Herculano fez-lhe o elogio fúnebre, considerando-a a Madame de Staël portuguesa. Maria Caetana Agnesi foi uma linguística, filósofa e matemática italiana, nascida em Milão no dia 16 de maio de 1718. Em seu país, ao contrário de outros países europeus, o sexo feminino não era vítima de preconceito no que diz respeito ao direito à educação. Dessa forma, teve uma instrução completa. Agnesi é reconhecida como tendo escrito o primeiro livro que tratou, simultaneamente, do cálculo diferencial e integral. Além disso, escreveu em latim a obra Proposições Filosóficas. É considerada a primeira professora universitária e que, em 1748, assumiu o curso de seu pai na faculdade e 2 anos depois, no outono de 1750, após a publicação do seu notável compêndio profundo e claro de análises algébricas infinitesimal, da obra Instituições Analíticas, traduzida para inglês e francês. O Papa deu-lhe a nomeação para a cadeira de Matemática Superior e Filosofia Natural na Universidade de Bolonha. Passo a ler um excerto da carta enviada pelo Papa. Em tempos passados, Bolonha encarregou pessoas do seu sexo de ocupar postos políticos. Parece-nos adequado continuar com esta honrosa tradição. Decidimos que assim será destinada a decorosa cadeira de matemática. Com a morte de seu pai, renunciou à matemática e passou à teologia, para prestar socorro aos pobres e indigentes e educar os seus irmãos e irmãs. Dedicou toda a sua vida ao trabalho de caridade dos que vivem na pobreza total e deixou toda a sua fortuna aos mesmos.
Acabou por falecer em 9 de janeiro de 1799. Lady Mary Montagu foi uma nobre escritora e poeta satírica inglesa nascida em Londres, precursora na inoculação da varíola na Europa, numa época em que a doença matava 45.000 pessoas por ano só na Grã-Bretanha. Durante a sua educação, desenvolveu um verdadeiro fascínio pela literatura. Após descobrir este comportamento, o seu pai contratou um tutor italiano e depois ela ainda aprendeu francês e turco. Conheceu em 1999, em Cambridge, o parlamentar Edward Montagu, com quem terminaria por casar em 1712. 4 anos depois, Montagu foi nomeado embaixador para a Turquia e, morando em Constantinopla, ela conheceu o processo de vacinação rudimentar praticado pelos turcos contra a varíola e decidiu trazer o procedimento para a Inglaterra. Ela inoculou saliva de uma pessoa contaminada na veia de outra, fazendo esse teste na sua própria filha e obteve êxito. De Londres, a prática espalhou-se pelo continente, popularizada pela adesão da aristocracia. Atribuiu-se a sua introdução na Europa a esta nobre. Voltaram para a Inglaterra em 1718, onde se estabeleceram enquanto Edward assumia a sua cadeira no Parlamento. Ela envolveu-se politicamente com a oposição, separou-se do marido e foi obrigada a exilar-se no continente em 1737. Viveu os anos seguintes entre França e Itália e, embora mantivesse uma correspondência regular com o marido, só voltou à Inglaterra após a sua morte. Sobre o seu trabalho muito se publicou, e entre dezenas de obras citam-se Selected Prose and Poetry e Selected Turkish Embassy Letters. É a partir da Revolução Industrial, ao longo dos séculos XIX e XX, que intelectuais masculinos e femininos assumem a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Os movimentos feministas ganham forma e identidade com a exigência de melhores condições de trabalho, acesso à cultura e igualdade entre os sexos. A Revolução Industrial incorporou o trabalho da mulher no mundo da fábrica, separou o trabalho doméstico do trabalho remunerado fora do lar. A mulher foi incorporada no trabalho fabril, ainda que subalternizada. As operárias desta época eram submetidas a um sistema desumano de trabalho, com jornadas de 12 horas diárias, espancamentos e ameaças sexuais. Em fases de ampliação da produção, incorporava-se a mão de obra feminina junto à masculina. Nas fases de crise, substituía-se o trabalho masculino pelo trabalho da mulher, porque este último era mais barato. As lutas entre homens e mulheres trabalhadoras estão presentes em todo o processo da Revolução Industrial. Os homens, substituídos pelas mulheres na produção fabril, acusavam-nas de roubarem seus postos de trabalho. À luta contra o sistema capitalista de produção, juntou-se a questão de género, que se colocava como um ponto de impasse na consciência da classe do trabalhador. Assim nasceu a luta das mulheres. A partir dessa altura, muito foi conseguido do ponto de vista legislativo. Podemos comprovar tal fato pela comparação dos seguintes artigos do Código Civil dos anos 1966 e 1977. Número 1, artigo 1671 do Código Civil de 1966. A mulher deve adotar residência do marido. Número 1 do artigo 1673 do Código Civil, após revisão de 1977. Os cônjuges devem escolher de comum acordo a residência da família. Número 1 do artigo 1881 do Código Civil de 1966. Compete especialmente ao pai, como chefe de família. A linha A. Providenciar acerca dos alimentos devidos ao filho e orientar a sua instrução e educação. A linha B. Prestar-lhe assistência moral conforme a sua condição, sexo e idade. A linha C. Emancipá-lo. Número 1 do artigo 1878 do Código Civil, após revisão de 1977. Compete aos pais, no interesse dos seus filhos, velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, representá-los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens. Com a sua maior participação no panorama económico, era justo e mesmo necessário que a mulher participasse também das decisões políticas tomadas no controle da economia e do bem-estar social. Surgiu o movimento sufragista feminino pelo direito ao voto. Aqui podemos ver Marlene Dietrich, chamada de traidora por Hitler por ter recusado fazer filmes pró-nazistas. Foi a primeira mulher a usar calças em público nos anos 20. Muito tem sido feito no mundo ocidental, mas muito há por fazer para acabar com preconceitos e com a desvalorização da mulher.
proibição de trabalharem fora de casa, salários inferiores ao dos homens, excessivo número de horas de trabalho, violência masculina. Após a década de 1940, cresceu a incorporação da força de trabalho feminina no mercado de trabalho, havendo uma diversificação do tipo de ocupações assumidas pelas mulheres. A mulher ainda ocupa as atividades relacionadas aos serviços de cuidar. Nos hospitais, a maioria das mulheres são enfermeiras, professoras e educadoras em creches, serviços domésticos, ser doméstica, comerciais e uma pequena parcela na indústria e na agricultura. E assim se deu o primeiro passo para a chamada emancipação da mulher. A ideia da existência de um Dia Internacional da Mulher foi proposta na virada do século XX, no contexto da Segunda Revolução Industrial, quando ocorre a incorporação da mão de obra feminina em massa na indústria. Os protestos por melhores condições de trabalho e pelo direito ao voto eram já habituais, no entanto, um teve especial impacto. Foi em 1857 que 130 operárias de uma unidade têxtil de Nova York organizaram uma greve para garantir a redução do horário de trabalho de 16 horas para 10 horas e garantir ainda um salário equivalente ao dos homens, já que recebiam menos de um terço do salário. A manifestação foi reprimida, as mulheres fechadas na fábrica morreram 130 tecelãs. O texto seguinte é um possível resumo de todo o resultado da radical mudança de mentalidade ocorrida neste período. O mundo inteiro mudou neste último século, século XX. Desde o princípio da relatividade de Einstein à queda do Muro de Berlim, o planeta sofreu todo o tipo de alterações. As mulheres conquistaram o direito de serem pessoas com os mesmos direitos e deveres, nem que para isso tivessem tido de queimar-se-ás e desejar a morte de todos os homens. As coisas desde então acalmaram, mas continua a viver-se numa sociedade patriarcal, onde o que é masculino continua a predominar.